E chegou o Mobile Studio 2.8, vem ver as novidades da nova versão do fatiador, vem junto. Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e o Mobile Studio 2.8 veio com algumas novidades bem interessantes. Inclusive, uma delas é a questão do multicolor, aliás, do full color. Antes você tinha que pegar duas cores e misturar para fazer uma nova, agora você pode fazer o contrário. A peça tem uma cor que você não tem no teu estoque de filamento. E aí o que você faz? Você manda ela decompor nas cores que você tem. Interessante, né? Antes de começar, já se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar. Considere se inscrever porque vale a pena, tem muito conteúdo bom. E me diz também, você que já usa impressão 3D, enfim, qual é o fatiador que você usa? Põe aqui nos comentários, eu quero saber, vamos conversar. O Mobile Studio na versão anterior, a 2.7, lançou este recurso aqui, onde você tem dois filamentos e você cria uma terceira cor e depois usa o full color para você poder imprimir cores intermediárias. Mas é aquele processo que tem que ter multi-extrusora. Se você imprimir só com AMS, vai gastar tempo e vai gastar muito material. Mas, o que eu vou te mostrar agora, na 2.8, pode ser um quebra-galho para isso. Então imagina o seguinte, você não tem essas cores aqui, ó, no seu estoque de filamentos. Seu CMYK, né? Ciano, amarelo, magenta, preto e branco, certo? E aí você faz o seguinte, como é que eu vou imprimir essa cor aqui? Eu não quero colocar amarelo aqui, eu não quero colocar magenta aqui. Muito bem. Então, a gente vai usar agora o recurso novo, que é o decompor. É o contrário disso aqui. Em vez de criar uma nova a partir de 2, a gente vai decompor uma cor nas cores primárias. Então, você clica aqui nos três pontinhos, Decompose Color, e aí você tem aqui as opções, ó. Essas são as cores que eu tenho. Então, eu vou lá, cliquei, ok. Então, ele criou aqui o 7, que é parecido com o 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui no vermelho. Clica aqui, Decompose Color, e aí você tem aqui a opção, ó. Esse aqui, ó, tá? E você vem aqui, dá um ok de novo. Muito bem, agora eu tenho as duas cores. Beleza, agora como é que eu vou imprimir full color com essas cores e não essas duas? Então presta atenção. Agora você junta uma cor com a outra. Clica no vermelho original, dá um Merge With, e aí foi o 8, foi a cor nova que a gente criou. Pronto. Ele eliminou aquele vermelho e passou a colocar essa cor aqui. Geralmente o fatiador não mostra fielmente como vai ficar a cor, tá? Mas a gente sabe que essa mistura que a gente fez vai ser o vermelho. Fica tranquilo quanto a isso. Mesma coisa com esse douradinho aqui que vai virar a cor 6. Então você vai aqui no 2, merge com a cor 6. A 2 saiu, ficou a 5 e a 6. Então agora nós temos aqui, ó, as cores que vão ser a mistura dessas quatro que você está vendo aqui. Tá vendo? Que são as cores primárias. Do zero ao fera é o que você vai se tornar no curso Impressão 3D Total. Vai conseguir imprimir peças de alta qualidade, extrair o máximo da tua máquina, não importa a marca que ela seja, vai parar de se frustrar com a tua máquina, vai parar de perder filamento, vai parar de perder os seus cabelos e vai ter peças bacanas. Próxima turma tá chegando, o link da lista de espera tá aqui na descrição do vídeo, põe seu nome e seu e-mail, ou então tá em algum lugar aqui do vídeo tem um QR Code. Vem pro curso, você vai gostar e vai se tornar um dos melhores da impressão 3D aqui no Brasil. Aí você dá um slice, ele vai fatiar e você vai ver o que vai acontecer. Prontinho! Então você tem aqui, né, as cores primárias formando o full spectrum com a mistura delas. Obviamente você vai gastar um puta monte de material, 20 horas, vai gastar 358, enfim, você vai gastar bastante material. Mas você consegue fazer o contrário, porque é muito difícil você criar uma cor nova e saber a mistura das cores primárias. É mais fácil você decompor a cor que tá lá e o fatiador faz isso para você. Então isso aqui ajuda demais. Vou mostrar um outro exemplo. Vamos lá, a gente tem aqui este pateta, é o pateta, acho que é, né? Um baby pateta. Você tem aqui então um laranjão bem forte, né? Um branco meio rosa, que é a cor da pele, e um verdinho. Vou fazer a mesma coisa aqui. Importante, todos os filamentos têm que ser bambu PLA Basic, mesmo que você colocar um outro filamento na tua máquina. Então você vem aqui, decompõe a cor, seleciona o CMYK, né? Na verdade é o CMY e o white, o branco. Dá um ok, faz a mesma coisa com este aqui também, decompõe essa aqui, escolhe aqui, ok. E para terminar, o nosso rosa bem clarinho, nessa cor da pele, decompõe também, é este aqui. Muito bem. Aí você faz de novo aquele negócio lá. Então, esse aqui é o rosinha, certo? Você vem aqui neste e merge com o 12. Aí você faz a mesma coisa, o 4 você vai fundir com o 9. E o laranjinha vai virar o 9. Muito bem, então a gente tem aqui, ó, as três cores e você vê que ele já colocou, né, direitinho aqui, ó. De novo, eu repito, não é a cor fiel que vai sair na mistura, que ele tá mostrando um pouco mais escuro. O verde ficou legal, o laranjinha mais ou menos. Aí você vem e fatia de novo, pronto. Você tem um monte de filamento de tempo gasto, mas você tem aqui, ó, o laranja, a cor da pele e aqui em cima o chapéu, que é verdinho.
Quando você imprimir a mistura vai ficar legal, tá? Mas é o full color. O ideal é você usar uma impressora multicabeçote, né? Multi-extrusora. Mas, tendo as cores primárias, você consegue fazer. Inclusive, a gente fez um teste. A gente pegou uma amostra com vários tabzinhos, onde o ciano, magenta e amarelo são as cores primárias. E a gente colocou duas cores intermediárias. E essas cores, elas foram decompostas. Obviamente, gastou um monte de material para fazer uma peça baixinha. Mas é assim que o negócio funciona. Se você souber usar bem, pode te ajudar bastante. Essa novidade aqui do 2.8 é bem interessante, vai te ajudar a poupar bastante material, mas é perigoso, tem que saber usar direitinho. Vamos lá então. Imagina o seguinte, a gente tem aqui essa peça, pode ser uma torrezinha, né? Isso aqui é um amarelo limão e aqui em cima ele tem o vermelhinho, o branco e o vermelhinho, certo? Se você fatiar, olha o que ele vai fazer, dá uma olhadinha. Fatiou, e a gente tem aqui, ó, ele gastando tudo isso aqui de torre com uma cor só, porque aqui ele vai ter que estar em cima para poder trocar as cores aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem 37 gramas e 1 hora de tempo. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, este recurso novo aqui, ó, No Sparse Layers, olha o que ele vai fazer. Você clica ele aqui, ele já vai te avisar. Tá falando que assim, ó, a torre está muito perto do objeto. Você vai precisar reposicionar tudo. Então, vamos fazer isso. Prepare, ele já até ligou, né, no modo One at a Time, para você não interferir e a cabeça de impressão não bater em uma das peças. Então você coloca aqui, ó, a torre mais para cá, a torre de purga e a peça para cá. Agora as duas estão bem afastadas e a impressora consegue se movimentar sem bater em nada. Vamos fatiar, você vai ver a diferença. Olha que interessante. Você não tem mais a torre de purga. Então o que ele faz? Ele começa imprimindo aqui o nosso verdinho limão aqui, amarelo limão, até aqui em cima. Quando chegar a troca de cor, ele vem para cá, baixa e aí ele purga a cor anterior só nesse pedacinho e depois ele volta a imprimir a parte de cima, ou seja, ele matou praticamente a torre de purga. Vamos ver a diferença aqui, ó, foi para 27 gramas, estava acho que 37, economizamos 10 aqui, está falando talvez em mais de 20%. E o tempo caiu de 1 hora para 47 minutos. Isso aqui é bem interessante, mas você tem que respeitar a distância entre as duas peças e a peça aqui também não pode ser muito alto, senão você não consegue imprimir e a peça vai bater na extrusora, enfim, vice-versa. E aí você sabe que dá ruim. Tá gostando do vídeo? Então faz uma coisa pra mim, deixa um carinho aqui nos comentários, mostra que você curte esse tipo de conteúdo e a gente continuar acertando no tipo de vídeo pra você. Essa novidade vai ajudar bastante, gente. Imagina você tem um projeto onde você colocou algumas pausas na impressão para colocar alguma coisa dentro da peça, enfim, e você geralmente não sabe onde estão as pausas. Agora você consegue ver cada uma das pausas que você colocou na barra de progresso. Ele te diz mais ou menos quando a pausa vai acontecer, ou seja, você não precisa ficar esperando a pausa acontecer sem saber quando ela vai acontecer para que você possa fazer o que precisa. Então aqui você sabe, daqui 9 minutos a pausa vai vir e a barrinha de progresso vem vindo. Você vai saber o ponto certo, onde você vai na impressora, faz o que precisa fazer na peça e depois ela continuar. Isso aqui é uma mão na roda e evita que você fique sendo babá da impressora. Esse recurso é muito interessante. Imagina que você tem uma peça em partes. Você consegue criar um manual PDF de montagem da peça. Inclusive, ele fala onde você tem que colocar parafuso, onde você precisa colar, e você faz todo um esquema aqui e ele gera automaticamente um manual de instruções para você poder fazer a montagem quando a impressão tem várias partes, como esse carro, por exemplo. Eu acho bem interessante. Aqui, ó, você pode colocar onde vai cola, onde vai um parafuso, onde tem um encaixe. É genial. No final, gera o PDF, você pode distribuir o teu projeto junto com o manual de instruções de montagem. Eu gosto muito da marca, da Bambu, gosto demais, mas não é só de Bambu Studio que se vive. Eu vou deixar então aqui 2 vídeos das impressoras novas que estão chegando aqui no Brasil, que são boas opções de qualidade. A gente está até testando algumas aqui no nosso laboratório e valem a pena. Então não vou me despedir de você, a gente vai continuar assistindo agora esses vídeos. Eu quero te agradecer por chegar até o final desse vídeo com a gente.